Na verdade, eu vi uma chuva prateada caindo, aí depois começou. Eu vi uma terra seca e Deus. Eu vi uma chuva prateada. Muita água. E depois começou a vir. Ele me trouxe um versículo em mente que eu me lembrei agora. Poxa, o problema é que eu não lembro onde está. Mas ele está escrito assim, que vindo o inimigo como uma torrente de águas, o Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Meu Deus. Vindo o inimigo como uma torrente de águas, o Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. A água é representada de muitas formas na palavra de Deus. Como eu disse inicialmente, a água refresca, a água mata a sede, a água limpa. As águas do Rio Jordão curaram Naamã depois de 7 mergulhos da lepra. E uma coisa muito legal, na hora que a gente estava aqui adorando, eu lembrei do encontro com Jesus com a mulher samaritana, né? Foi num poço, aonde a samaritana foi pegar água. A primeira missionária, o Senhor ativou ela com água. Com água, vai. Depois que você beber dessa água, você nunca mais terá sede. Eu achei isso, na hora, falei, sensacional, né? E às vezes a gente, né, aquela mulher, às vezes não estava esperando encontrar Jesus ali. Ela só queria matar a sede dela, ela só queria responder à necessidade dela, né? Ela queria matar a sede. E ela encontrou mais. Né? E assim a gente encontra com Jesus. A gente, em algumas circunstâncias, de alguma necessidade, né? Ela estava em necessidade ali, ela estava separada daquele povo, ela não podia mais, tipo, ir junto, né? Ela foi no pior horário, né? E ela queria levar água para lavar roupa, para fazer comida, enfim. E ela foi encontrar, buscar a resposta para a necessidade dela, e ela encontrou Jesus no caminho, né? E toda vez que a gente encontra Jesus, ele dá muito mais do que a gente foi buscar. E foi isso que aconteceu com aquela mulher, né? Ela foi em procura de uma necessidade física, né? Foi. Encontrou mais que isso. Mais que isso. Em Jesus a gente encontra isso, né? A água, que ele fala, essa água viva, né? Águas vivas. A primeira coisa que saiu de Jesus, após ele ter dado um brado, né? Elohim, Elohim, Samar. Não, Elohim, Elohim, lama sabachthani. E foram furar ele. Foi como o Israel trouxe enquanto a gente louvava. A primeira coisa que foi do Senhor foi água. Do lado que saiu sangue, mas saiu água. Quando furaram ele do lado, né? Pra ver se ele estava vivo. No momento que a gente estava aqui adorando as águas fluindo, né? Eu vi as águas fluindo e me veio uma promessa, né? É uma promessa que as águas fluiriam a nós e através de nós. Isso é uma promessa, me vinha muito forte assim, isso é uma promessa. Que vai vir pra você e através de você. Isso é uma promessa, isso vai acontecer. Eu já vi, eu já morri, já tá feito, tá consumado. Interessante. Tava viajando quando a gente tava chapando aqui, né? E ficou vindo várias conotações assim sobre. Desde o princípio fala sobre água, né? Aí começa em Gênesis ali que a face do Senhor, o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Depois quando ele vai falando, depois que ele estabelece o firmamento, né, separando as águas da terra, o orvalho cuidava da criação, então era uma água que nutria, era uma água que falava sobre gerar vida mesmo, né, uma dose diária ali. E a gente vai pegando uma sequência, assim, né, das mais marcantes, assim, depois a gente chega logo em Noé, em águas de juízo, né, com águas que vêm para juízo e tal, e a gente vai avançando, né, nos profetas ali, e aí fala sobre, quando ele vai falando sobre a vida espiritual e comparando a vida espiritual com a água também, né, ele fala sobre os rios e os níveis de entrega e de experiência, de intimidade, né? Então a água ela não fala só sobre avanço, mas ela também fala sobre intimidade, profundidade, desenvolvimento, né? E é muito doido isso, né? Mas quando a gente foi adorando, foi vindo várias passagens, né? E em alguns momentos a água também ela é usada como um sinal, né?
quando o profeta orou, a água parou, não chovia, né? E aí a seca, a falta da água foi juízo, e depois ele ora e a água vem e volta, e ela vem como restauração, como bênção, como esperança novamente, né? Começou a vir várias. Me veio também as águas de Meribá. Parece que as águas de Meribá eram amargas, não sei se foram as mesmas águas que Eliseu, ele lançou o sal e aí as águas ficaram boas. Era uma água que quando ele caminhava com os profetas estavam com sede. Eu preciso consultar. E uma coisa que veio e saltou muito forte assim, também, na hora que você estava compartilhando aqui, é quando Elias, né, ele molhou o altar. Para incendiar. Para incendiar. Tipo, o meu Deus, ele é tudo. Né? Tem a terra, tem o ar, tem água e ele vai vir com fogo, né? Então, assim, a gente quer falar um pouquinho desses episódios, enfim, né? Dando nomes assim, sobre os quatro elementos, né? Como Deus se manifesta nesses 4 elementos, né? E tudo é Ele, né? Tudo engloba Ele, tudo volta para um lugar só, né? Que é a manifestação do poder de Deus, né? Quando Elias cercou com água, ele quis dizer, ele faz tudo em qualquer tempo. Então, qualquer condição, né? Independente do cenário, se é favorável ou não, ele tem uma limitação. E é louco como que ele sempre usa os elementos da natureza para se manifestar, né? Até na própria caminhada do povo de Israel no deserto, fazendo água jorrar na pedra. Isso é muito doido. Assim, Moisés foi guardado pela água, né? Tipo assim, ele lançado ali no rio e ele teve que abrir o mar. Tipo assim, o Senhor, ele o tempo todo ele tá falando, gente, eu sou tudo em qualquer tempo. Então a água, ela abrange a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Sim. É muito doido, né? E esses dias a gente até ouviu, né? A gente estava no culto lá, acho que foi na conferência que o pastor compartilhou que e quando Jesus ele andava sobre as águas, ele estava dizendo que ele passa por cima de qualquer situação, né? Que é inviável, impossível. Tipo assim, ele quer mostrar que tudo está debaixo desse controle, desse poder, né? Então, assim, é muito doido, né? Como ele sempre vai usando a criação dele para manifestar características dele infinitas, né? É legal que foi na hora que você falou aí, né, me puxou um gancho, que no momento que eu tava pensando sobre outro elemento, né, tava meditando sobre outro elemento, sobre o fogo, assim, e eu tinha pensado na forma que Deus manifestava no fogo, né, e é completamente diferente da água, porque o fogo ele tem 2 características, Deus se manifesta de 2 formas diferentes. Na água, quando aconteceu com Noé, a partir desse momento, Deus, a partir daqui, eu não vou destruir mais a terra com água. Então, a manifestação de Deus com a água, ela muda a partir dali. Então, a água, ela representa mais coisas, a restauração, a limpeza, enfim, as coisas, as características do agir de Deus nesse elemento, normalmente são coisas benéficas, né? A não ser uma tempestade, como a tempestade ali, e, né, que o discípulo cai na água e Jesus mostra aquilo como uma tempestade que ele estava passando na situação, né? Mas a água em si é uma representação de purificação, de limpeza, então tem sempre essa conotação mais positiva, que é ao contrário do fogo que eu estava pensando, né? Que eu estava meditando hoje mais cedo. Que em toda a passagem de Gênesis e Apocalipse, o fogo ele tem essas 2 posturas. A água, Deus dá um limite. Ele coloca ali e fala, olha, eu não vou destruir mais com a água. Eu não vou destruir mais com a água. Ela vem mais com essa aliança, né? Essa renova aí. E é uma coisa muito louca que você falando. A água, Deus dá limite. E no início, em Gênesis, ele deu limite à água, né? O que ele limitou. Então, que lá você não vai, você não sobe, você não vai. Brinquei aqui na hora, falei, não, Deus deu limite à água, de fato, né? A água, ela tem um porquê, né? Sem água, não gera vida. Não tem vida sem água. E é o elemento mais transformador, eu acho que é a água, né? Porque ela solidifica, ela vira gás, ela se, né? Ela enrijece, ela flui, ela se adapta, né? Igual você estava falando no começo, né? Que a água tem essa capacidade de se adaptar. A água, ela contorna, né?
Nossa água traz muitas lições. Deixa eu só fazer uma correção para que não haja nenhum tipo de confusão. As águas de Meribá, que eu citei, eu falei, é melhor eu consultar, porque vieram duas passagens assim, com muita força na minha mente, então a gente tem que parar e consultar para entender o que Deus está querendo ministrar no nosso coração. As águas de Meribá foram as águas que o povo murmurou, falando, era melhor que nós tivéssemos morrido no Egito, e você nos trouxe para esse lugar horrível. Você estava falando aí, esse lugar sem fruto, esse lugar sem cereal, nem figo, nem uva, nem romã. E Moisés, mas Arão, eles foram buscar o Senhor para saber o que é que eles iam fazer com toda aquela demanda do povo. Foi quando o Senhor pediu para que eles falassem a rocha, e eles, irados com o povo, né? Moisés não falou a rocha. Moisés simplesmente pegou a vara e ele bateu na rocha. E aí o Senhor falou para Moisés: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que lhes dou. E as águas de Meribá significam amargura ou contenda. Então a água, ela tem muitos significados na palavra, né? Nessa passagem aqui que está lá em Números capítulo 20, versículo 1 até o versículo 13, ela finaliza aqui, essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou sua santidade entre eles. Então a água aqui também simbolizaria uma manifestação da santidade de Deus, para saciar a sede daquele povo e preenchê-los, né? Tirar eles daquela angústia que eles estavam. Mas Moisés, né, acabou se deixando levar pela murmuração do povo e ele acabou não podendo entrar na terra prometida. E a outra passagem que veio ao meu coração foram as águas que Eliseu purificou com sal, lá em 2 Reis 2, 19 e 22. E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é boa a situação dessa cidade, como meu senhor vê, porém as águas são más e a terra estéril. E ele disse: trazei-me um prato novo e põe de sal nele, e o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele, e disse: assim diz o Senhor, sararei a essas águas, não haverá mais nela nem morte, nem esterilidade. A água aqui já vem no contexto de cura, de vida, de gerar, né? Não haverá nem mais morte, nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Então, a água na palavra, ela tem vários contextos, e como eu trouxe no início, a água, ela traz uma lição também para nós, né? Quando ela encontra um obstáculo no caminho, ela não discute, ela não debate, ela só contorna. E às vezes a gente precisa ser assim, né, nas nossas vidas. Organiza a rota, né? Ela fica ali, nossa, e agora? Não consigo atravessar. Ela só simplesmente contorna. Segue o fluxo. O fluxo dela. E se nós entrarmos, né, num rio de águas correntes ou no mar, a água, ela não para de fluir. Se você se permitir levar a correnteza dos mares, a correnteza do rio, ela te leva. Você pode fluir junto com as águas. Você pode mergulhar nas águas e fluir junto com elas, né? Então a água também traz essa ideia do fluir, de liberdade, de ir, de você deixar o rio correr. Eu acredito que esse é um tempo onde o Senhor quer que os rios de água viva dele, eles fluam através de nós, eles corram através de nós com liberdade. Eu acho que se não colocarmos, nós falamos aí que a água também ela simboliza limites, né? Tem um louvor que diz assim: aquele que põe fim às minhas guerras, também aquele que põe limites no mar, né? A água também fala dessa questão do limite, mas como nós estávamos aqui louvando, as águas do Senhor, aquele que tiver sede, venha a mim e beba. E nós adoramos falando, e rios fluirão do seu interior. Então eu acredito que seja chegado um tempo onde Deus quer liberar o rio dele que está dentro de nós.
Eu ouvi uma ministração há muito tempo atrás, eu nunca esqueci dessa frase. Deixa Deus pôr para fora aquilo que Ele já colocou dentro de você desde a eternidade. Então tem águas de Deus em nós. E o Senhor quer fazer essas águas transbordarem em liberdade, não atentando para os obstáculos que se achegam à nossa frente, mas que eles fluam com liberdade em nome de Jesus. O mais louco é você falando sobre água fluir de dentro, né? E a forma, já foi colocada aqui, a forma quando a água fluiu de Jesus de dentro dele foi quando ele foi ferido, né? E às vezes a gente não quer ser ferido, né? Para que a água flua. Às vezes vai acontecer algum momento da sua vida, alguma circunstância que você vai ser ferido. Para que essa água transborde. Para que essa água saia, para que E seja ela não seja uma água amarga. revelar o que está dentro. As águas de Meribá revelaram a ira e impaciência de Moisés como líder e referência do povo, né? Então, você vê como essa questão da água é interessante nessa passagem, né? Moisés estava ali como líder, representando a santidade de Deus. E nesse contexto ele acabou se perdendo e perdeu a promessa, né, de entrar naquela terra. E as águas, elas também falam no contexto da cura, da restauração. Então, se somos feridos e nós permitimos que a água que existe dentro de nós corra, essa água pode gerar a cura para você e para o próximo, né? próximo. O que você falou me deu um pensamento que eu achei muito válido, assim, que complementa, né, essa ideia de comparatividade de água, intimidade, espiritualidade e vida prática do cristão, né? E quando a gente está falando de, flui de você rio, e o rio corre para o mar, né? Então a gente entende que o mar seria o próprio Deus, né? A gente fluir de volta para isso. Volta para o lugar. Só que quando a gente vai fluindo, a gente volta naquele lugar de profundidade e de intimidade. Só que a gente esquece, né, que a zona abissal dos mares e dos rios é onde habitam os maiores predadores, né? Então é doido porque você começa a pensar que, tipo assim, eu quero fluir mais em você, eu quero uma vida espiritual mais profunda com você, né? E amém, acho que esse é nesse lugar que a gente vai ser tratado e vai ser confrontado e tal, só que a gente esquece do que está por vir, né? Enquanto mais profundo, também mais pressão, porque a água ela tem um peso, ela tem uma pressão, tipo assim, aí, você vai estourar ou não? A gente vai ficar ou não? Um tempo atrás, uma tragédia aí da galera que foi passear no submarino e ele não suportou a pressão. E muitas vezes na nossa vida espiritual é muito semelhante, né? Às vezes a gente começa a entrar no tipo assim, agora eu estou mais perto de Deus, eu estou fluindo mais, estou orando mais, estou jejuando mais e tal, mas minha vida está um caos, um inferno, enlouquecendo, estou dormindo. Mas é uma analogia que passa, vale a pena, que faz sentido. Tipo assim, cara, se você está indo mais fundo, naturalmente a pressão vai ser maior e você não vai trombar lambari, não, cara. No fundo você vai trombar seres assim. Poucas pessoas viram. Porque eles habitam o abismo, né? As profundezas. E não quer dizer que isso é algo ruim, mas é algo que vai fortalecer a sua resistência, né? A sua pressão, se você aguentar, se você segurar a bronca aqui de... E você falando sobre isso, né? Fala aquela passagem que você até trouxe, que fala sobre nós que decidimos até onde nós iremos com o Senhor, nas águas dele, né? Se é na canela, se é no joelho, se é na cintura, se vai mais fundo, né? Mas eu sempre falo assim que mais fundo, no profundo, tem um silêncio, existe uma paz no profundo. Então, assim, existe uma pressão, mas existe uma paz, sabe? Onde, às vezes, quando você está no profundo com o Senhor, o que atinge quem está no raso não vai te atingir. Então você já eliminou vários processos, sabe? Você vai encontrar com predadores maiores, mais ferozes, sei lá, um tubarão, alguma coisa assim, né? Conjecturando aqui. Mas você também vai ter o privilégio de estar sozinho. Quanto mais fundo no Senhor, mais solitário você vai se sentir, porque poucas pessoas vão querer suportar essa pressão, esse peso, vão querer suportar
escuro, o né? escuro, né? Porque na o fundo verdade é escuro. E até tem uma E é mais fácil ver a luz no escuro, né? Porque às vezes você tá no raso ali, você tem refração de luz, você tem barulho. Mas no escuro você sabe o que é luz, né? Tipo assim, ou é ou não é. E a Bíblia fala no versículo, eu sou péssima de lembrar de versículo, mas fala que as trevas pro Senhor é luz. Eu não tenho, eu vou. Isso, tem. Ele fala, eu não sei onde tá, mas eu certamente eu li isso. Ele fala assim que as trevas dele é luz. Tipo assim, não há trevas para ele. Né? Depois eu vou achar e vou colocar lá para vocês saberem. E é isso, né? Essas trevas que ele fala, essa escuridão é isso, é esse profundo para ele. Lá na intimidade. Porque a escuridão dele não é a nossa escuridão. A nossa escuridão ela é pecaminosa, né? É uma perversão, é desconexão. A escuridão dele é luz. É luz, tipo, cara, não existe o escuro, o profundo, o intocável, né? Até porque ele enxerga na luz. No escuro, nas trevas, ele enxerga. A gente perde a visão de muita coisa, mas ele vê. Né? Ele criou a terra sem luz, né? Não tinha luz aqui, ele criou a terra. Ele criou, haja luz. Então ele vê nas trevas, né? Ele vê. A gente que tem uma visão limitada, né? Essas águas profundas, enquanto vocês falaram, nossa, vê tanta coisa. A primeira coisa que o Senhor me trouxe é quando você falou a respeito da profundidade e de quanto mais fundo nós vamos encontrar com seres, né? Dentro dessa profundidade, com monstros marinhos e algo assim. Mas eu acho que à medida que a gente começa a mergulhar, os primeiros seres, como é que eu posso falar? As primeiras... Poxa, fugiu a palavra agora. Os primeiros acessos que nós vamos ter é a respeito das nossas próprias profundezas, né? E ali, à medida que vamos mergulhando cada vez mais fundo, o Senhor vai nos limpando, Ele vai nos purificando. O primeiro encontro, né, que a gente se depara primeiro é dentro das nossas próprias profundezas. E existe uma passagem bíblica que fala: Senhor, derrama a luz nas minhas trevas. Vamos nos deparar dentro dessa profundidade com as profundas trevas que existem dentro da gente, que a gente vai botar a mão na boca e fazer assim: ai meu Deus, isso não estava aqui, socorro Deus, né? Uma outra passagem que me veio foi quando os apóstolos desesperados, Jesus dormindo no barco, o mar agitado de um lado para outro: Senhor, não te importa que pereçamos? Eles falam, né? E o Senhor abriu os olhos, olhou para o mar e disse: aquieta-te, né? Isso aí, e o mar acalmou e houve grande bonança. Esse tipo de águas bravias, revoltosas, né? Essa água tempestuosa, muitas vezes traz a respeito do nosso estado interno. E aí o Senhor muitas vezes precisa acalmar a gente por dentro. A gente viu até uma palavra dessa outro dia que me deixou muito impactada. Muitas vezes, antes de acalmar a tempestade exterior, Deus ele precisa acalmar o que existe dentro da gente. E no meio dessa tempestade, Jesus ele anda por cima das águas e não deixa a gente afundar. É louco isso que você falou, velho, porque se você pega um exemplo assim do que está dentro da gente, uma garrafa suja, um copo sujo, como se fosse um copo com barro, por exemplo. Assim. Você joga água, enche o copo, joga ela fora, o ar entra ao mesmo tempo e cai e fica aquele barro lá dentro. Mas se você coloca uma água com pressão constante, ela faz transbordar e ela limpa totalmente. E ela limpa totalmente, né? Então assim, você precisa que uma água que Cristo venha e te enche a um ponto de trazer essas feridas e falar: não, mas que barro que é esse? Tava lá no fundo. A sujeira, né? Que tava no fundo sobe. Ela sobe, sai. Não quer dizer que vai ser gostoso, né? Na hora que ela começa a sair, você fica assim, tá entrando água limpa, sai delícia. Mas na hora que ela começa a subir com a sujeira e a sujeira começa a sair, né? Aí aquela boquinha que tava só recebendo o doce ali, né? O mel. Nossa, veio outra analogia. Nós temos esse vaso e se você colocar nesse vaso areia, pedras e diversas outras coisas e por fim você colocar água, a água não vai caber, ela vai transbordar e ela vai derramar. Vocês podem até fazer essa experiência depois.
Mas se você enche primeiro esse vaso com água, depois as outras coisas, né? Você vai colocando, depois que a água já ocupou todo o espaço, consegue caber tudo aqui dentro. Porque a água, ela simplesmente consegue cobrir. Ela cobre, ela guarda, ela mantém ali. Então, primeiro as águas, depois as outras coisas. Esses tempos, há mais ou menos uns 2 ou 3 meses atrás, o Senhor falou muito a respeito disso comigo. Filha, deixa eu ser o primeiro. Eu quero ser o primeiro, então primeiro água. Primeiro as águas que refrigeram, as águas que limpam, as águas que curam, as águas que restauram, as águas que geram vida, que geram frutos. Primeiro as águas. Depois que você estiver cheio da água, as outras coisas vão chegar, a água vai cobri-las e elas não vão fazer diferença, elas não vão afetar o volume da água, você não vai perder a água, ela vai caber. Então, primeiro a água. E a galera da nutrição, a gente fala isso, né? Melhor coisa pro seu corpo, pro seu despertar, pra sua mente, pro seu organismo. Água, gente. Água, você acorda e toma água. Toma água, que lindo. Você consegue... Não é café, às vezes o cara acha que café é água. Não, cara, é água pura. Conseguimos ficar até 40, 30 dias, sei lá, acho que sem comida, mas sem água. Fica 3 dias sem água pra você ver o que acontece. Acabou, cara. E é uma coisa muito louca, todo mundo falando de água. Uma coisa que me veio assim, foi que o Senhor decidiu marcar o seu novo nascimento com a água. Os batismos, né? Sim. Ele decidiu isso. Ele assim, olha, eu coloco um limite. E o limite da sua carne é até a água. Na hora que você passar aqui, você já vai nascer outro. Ou seja, daqui em diante é um limite, até para a carne, né? Então a água ela tem esse poder também de limitar a nosso leve eu. A gente pode até, dali em diante, querer manifestar, enfim, o Senhor no processo de limpeza, vira alguma coisa que é nossa, mas no céu já está marcado. Israel Mota, Priscila Fernandes, Jéssica Kern, Gilmara, naquele dia que vocês decidiram mergulhar naquela água, vocês foram marcados, existe um marco, né? Existe um limite para sua carne. Daí em diante você já tem um nome, você já tem morada, você já não pertence mais a esse lugar. Vocês já se tornaram peregrinos. Essa terra já não é sua morada mais, né? Então assim, Deus ele vai marcando com a água algumas coisas. Eu acho isso tremendo, assim. Até mesmo os rituais lá em Êxodo, Levítico, água para lavar a mão com água, bacia de água para quando o sacerdote entrava, né? Tem aquela de você escrever o pecado na água e joga no pergaminho, joga na água, ou queima, joga cinza na água e bebe. Se tiver em pecados, tá de boa. Se tiver em pecado, incha. Se ele tiver, tá tranquilo, né? Então é muito doido. Eu acho que a gente vai viajar muito, assim, quando a gente começar a trabalhar os elementos e entender as diferenças, como que Deus usa o mesmo elemento de várias formas, em vários tempos diferentes, para várias estações diferentes, com significados diferentes, para pessoas diferentes, com manifestação de poder de uma forma aleatória, que você vai dar pano pra a água, além dela curar, dela limpar, dela restaurar, ela transforma por onde ela passa. Se você observar lugares que foram afetados por enchente de águas, a estrutura desses lugares já não são mais as mesmas. E isso tanto para mal como para bem. Então, trazendo para o bem, né, trazendo para a edificação, as águas do Senhor, quando elas nos tocam e passam na nossa vida, nós não somos mais os mesmos. Já dizia Ana Paula Valadão, né? Por onde esse rio passar, tudo vai transformar. Pois leva a vida do próprio Deus. E é muito doido, porque você trouxe um negócio de enchente, assim, que é uma coisa que vira e mexe a gente vê aqui na região, né? E se você tentar reconstruir a mesma estrutura num lugar de enchente, cara, você tá fadado ao fracasso, a esses poucos perigos. E a mesma coisa a gente, né? Você vai avançando em algumas coisas na sua vida e Deus ele vai lavando umas coisas. E aí você tenta voltar e reconstruir aqueles altares.
E ele fala, cara, você não tem mais a estrutura que suporta esse altar de idolatria de sua vida, cara. Não tem como. Tipo, já foi lavado, mudei o solo, a estrutura que sustenta. A água passou aí, eu transformei. É muito legal Não, isso é muito doido, isso. E uma coisa que eu linkei falando de água, né? O Israel falou, vai dar muito pano, né? Foi quando o Senhor decidiu se manifestar como provisão, né? Ele fez os peixes saírem da água. Pula. Então, ele falou para Pedro ali, é Pedro? Ele extrai vida da Ele água, alimento da água. Meu Deus, é muita coisa sobre água. Tipo assim, falou para Pedro ali que ele falou, nossa, eu tentei a noite toda, deu super errado. Eu falei, não, mas é porque mediante a minha palavra, para ele, ó. E agora os peixes virão. Então a água, ela também é uma forma de provisão, né? Sim. Então ela tem, na água tem provisão. Na água tem cura, tem provisão. Na água tem restauração. Tem libertação, como libertação. aconteceu com Naamã, que deu 7 mergulhos. Tem Cada mergulho daquele que Naamã dava. E é muito doido como a mesma água, no mesmo tempo, sem a palavra de Deus, ela muda da vida para a morte. Porque Deus falou com Moisés, né? Você parou em frente ao mar, manda abrir que vai abrir. E ao mesmo tempo o faraó estava passando pelo mesmo mar, com todo o seu exército, sem a palavra, E a água se fecha. travou. E a água que salvou, o povo condenou. É a no mesma, mesmo instante, o mesmo elemento, o mesmo lugar. no mesmo, assim, na Perante o mesma- mesmo Deus, né? Cara, quem viu, quem passou com a palavra, passou. Quem não Quem teve a não- palavra, pereceu, né? Porque né, no caso ali, eles tinham. O povo de Israel tinha a palavra de Deus, então eles estavam guardados pela palavra, né? Que era o próprio Deus, a água guardou, né? Que era a manifestação dele ali. Mas o povo já de Faraó já não tinha a palavra de Deus. E eles foram condenados mediante o mesmo poder, né? A mesma água beneficiou e derrotou. E Então, eles já tinham uma previsão sobre isso. Por quê? Porque quando Moisés vai até Faraó falando, olha, é o seguinte, a galera vai ter que ir embora, deu ruim pra você. Aí ele não vai. Então Deus faz o que? Vai lá e toca o rio dos caras, que é onde eles tiravam alimento, vida, irrigavam E eles a adoravam o plantação. Nilo como um Deus. Existia, né? Para cada praga tinha uma manifestação teológica egípcia, isso, né? tinha. Então, assim, é muito doido. E aí você pula, assim, milhares de anos lá na frente, Jesus, quando ele vai se revelar como o Cristo, né? O primeiro milagre dele é a transformação da água, né? Água em vinho. A água que ele transformou em sangue para a morte, ele transformou em vinho para a alegria, né? Ele pegou e fez, então, eu sou esse. A diferença dessa palavra, né? Isso é. Da base do trono do Primeiro Senhor. milagre, né? Foi Foi águas. Flui. Primeiro milagre foi água, Trono, gente. né? Isso A é. base do trono do Senhor fluem águas. Como eu gosto de olhar versículo, eu vou procurar. O primeiro milagre, ele decidiu se manifestar em água. Faltou naquela festa. Várias vezes Jesus interagiu com água. Eu né? quero- Se ele- deita no rio, sai do rio, água no olho, saliva, né? Que é água, músculo, né? É água. Anda sobre a água, manda a água se acalmar. Ele se manifesta assim, da forma que nós precisarmos, né? Eu acho que é um recado, assim, a Bíblia sempre trazendo para a nossa realidade aqui, nós não precisamos temer se a gente estiver com o Senhor, porque Ele vai se manifestar. Você precisa de andar sobre, Ele é. Se você afundar, Ele vai te socorrer. Se está impetuoso, Ele vai acalmar o mar, sabe? Então, assim, se está faltando alguma coisa, ele vai se manifestar como provisão. Se está ferido, Ele vai curar. Sabe? Então, assim, ele se manifesta. Você usa água para lavar feridas, você usa água para tratar a dieta do ferido. Exato. Então, assim, ele fala, eu sou tudo, né? Tipo assim, se você me querer, né? Se você me ter como o primeiro, vocês também serão meu primeiro. Tipo assim, vocês também serão minha prioridade, vocês também serão. É como se ele falasse, eu me responsabilizo por você. Quando você entregou a sua vida para o Senhor, Ele se responsabilizou por ela. Né? Então, assim, ele usa tudo para manifestar o poder dele, para que a gente tenha convicção de que ele pode, né? E às vezes a gente ainda entra nessas dúvidas, será? Deus, a gente entra em crise ainda, né? Por não conhecer ele na totalidade. Então, né, a gente trazendo cada um com o seu pensamento de como ver Deus, né, do lugar que está, para ajudar todo mundo que estiver ouvindo a entender um pouquinho mais do Senhor, né? Ver um pouquinho mais de onde nós estamos, né? E certamente nós não vamos ver de onde você está também. E é louco isso que eu estou falando, porque
que quando você foi falando assim, foi vindo uma coisa na minha cabeça, né, sobre e às vezes a tempestade ou a água de juízo que ele vai exercer sobre a sua vida é misericórdia para outra pessoa. Por quê? Eu lembrei de Jonas. Também. Né? Jonas foi, meteu o pé e aí ele usou uma água, ele usou uma tempestade para quê? Para atingir aqueles que estavam próximos a Jonas, né? E aí Jonas falou, deu ruim eu mesmo, galera, pode me descartar. E os caras descartam ele na água. Aí vem o grande peixe e pega ele. Aí, quando você lê isso pela primeira vez, eu acho que o primeiro pensamento que você tem é de condenação. Tipo, Jonas, deu ruim, né? Desobedeceu, mas não era misericórdia por nível. Não era Deus querendo avacalhar a vida de Jonas ou matar os marinheiros. Ele estava exercendo uma água de misericórdia para com a cidade inteira, né? Inteira. E ele usa ali, através dessa água ali, né? 3 dias depois ele volta com Jonas pra lá e a galera se arrepende, né? Ele prega e a galera se arrepende. E é muito doido, assim. Você foi falando isso, foi vindo na minha cabeça. Eu falei, cara, a gente tá passando uma tempestade, mas você pensa que a própria tempestade ali que balançou o barco e afogou Pedro ali, né? 2000 anos depois ele é um instrumento de fé que você se escora, né? Quando você começa a enlouquecer. Deus, não é possível que você não tá vendo que tá pegando na vida, tá uma tempestade doida. E às vezes ele tá falando assim, cara, às vezes eu vou te levar pra um lugar maluco, né? Você vai passar assim, uma tempestade sinistra, mas o foco não é você, fica tranquilo, é as pessoas que estão te vendo. É elas que eu tô querendo atingir, porque o que eu vou fazer depois, a bonança que vai vir depois, é que vai ser o ponto de partida para o alcance daqueles que estão próximos te vendo. Paulo na ilha de... Isso aconteceu com Paulo, quando o navio dele naufragou. O navio acabou naufragando, perdeu tudo, só salvou a vida deles mesmo. E quando eles chegaram nessa ilha, eles estavam separando o graveto para fazer, né? Tava chovendo e tal, para fazer uma fogueira, saiu uma víbora e picou Paulo. Aí todo mundo, nós certamente, né? Esse homem, a justiça não deixa esse homem. O diabo, a justiça não vai deixar esse homem viver, porque o navio naufragou, no meio dessa tempestade, ele vai pegar o graveto, e aí eles ficaram esperando Paulo carrinchar e morrer. Na verdade, aquela tribulação toda, o propósito era que o evangelho fosse pregado na ilha de Malta, cura fosse levado para a ilha de Malta. E a gente lê de uma forma bonita, né? Mas a gente não imagina que Paulo entrou em pânico, Paulo engoliu água pra um caramba, falando, nossa, vou morrer. Quando a víbora picou, doeu, deve ter adoecido, passado. Ele jogou no fogo e o povo, todo mundo... Mas não quer dizer que ele não sentiu uma dor excruciante de ser ele picado, só não morreu, né? Ele só não morreu. E hoje ele só não morreu, mas os danos foram todos. Ele perdeu a roupa, ele perdeu tudo que ele tinha. Mas vai doer. E às vezes é isso, né? Tipo assim, e ficou aí esse escrito pra gente ver que, tipo assim, olha, independente da nossa vida, do que tá acontecendo com a gente, esse mal não é pra morte, né? Tipo assim, o Senhor tá vendo, a gente pode ter errado a rota, o Senhor vai recalcular nossa rota, mas haverá danos. Então, vocês estão dispostos a suportar os danos, mesmo amando o Senhor? Sabe, Paulo fez isso, ele, enfim, não era pra ele ter ido ali, era pra ele ter ido pra outro lugar. Os danos vieram, mas o Senhor foi com ele o tempo todo, né? Então a gente ficou com essa palavra, né? Então assim, às vezes é o que o Israel trouxe, tudo que nós passamos não é sobre nós. Primeiro que é para ele e por ele, né? Mas é sempre para o outro, porque Jesus ele quer alcançar, a sua vida foi alcançada através de outra pessoa, né? Então, assim, e a sua vida vai ser usada para alcançar uma outra pessoa. E a gente é egoísta, né? A gente acha que o evangelho é sobre nós. Não, o evangelho é sobre o outro. Quer reter a água, né? A gente quer acabar todos e ficar assim com a bacia. Não, essa água é minha. Essa água é minha. Nossa, isso aí que você falou é muito doideira. Esses dias eu compartilhei uma coisa que Deus trouxe no meu coração. Eu tenho orado muito nessa área de criação de filhos e tal, né? Os filhos crescem, a gente vai entrando em fases diferentes, a gente precisa entender coisas diferentes. Não. E aí, o Espírito trouxe um negócio no meu coração muito doido, que ele falou assim, cara, a sua santidade, não sei se compartilha isso com você, que fala assim, a sua santidade não é pra você. Quer dizer, você acha que a sua santidade é pra você ser tratado, transformado, curado. Isso é um bônus, cara.
A sua santidade é para que os outros sejam, que Deus através da sua vida possa se derramar aos outros, né? Por isso que muitas vezes, quando às vezes Paulo fala, né, que as pessoas não se convertem por causa de vocês, é muitas vezes por isso, cara, a sua santidade ela está oscilante, ela não está legal, então o inimigo ele vai ficar usando essas falhas, né, para levantar acusações e endurecer o coração dos outros. Mas ao mesmo tempo, quando você busca a santidade, você reage diferente, você tem um modus operandi diferente, essa mesma santidade ela vai inspirando aquele outro, falando, ele está passando uma fase difícil, mas olha como ele se comportou, olha como ele passou por isso. E quando ele trouxe isso, eu falei, nossa, mano do céu, que difícil, né? Que difícil. Dura coisa pediste, Senhor. Mas é muito doido isso. Não é que você fala vir na hora, assim, cara. Não é sobre você. Você ser transformado é um bônus. É um bônus. Tipo, que legal, né? Você ficou mais mansa. Você não fala tanto, mais segura, né? Mais amorosa, mais carinhosa. Mas isso aí foi só. Mas o beneficiário sempre é o outro, né? Tipo assim. É porque para você, para que o outro receba aquilo que você se dobrou para, né? Se dobrou para manifestar, custou para você, né? E o outro vai ser beneficiado com isso, né? Mas para você não vai ser um benefício. Não, morrer para você mesmo, negar a si mesmo não é um benefício, olhando hoje, né? Mas quando você nega a si mesmo, você deixa esse rio passar em você e através de você para que outros sejam encorajados a negar a eles mesmos e ver que vale a pena. Essa é a função do Evangelho. Por isso que Cristo passou isso, né? Tipo assim, beleza, ele não teve pecado e viveu uma vida de quem não teve pecado. Sofreu, teve aflição, machucou, não sei o quê. Mas foi por toda a santidade dele, não foi para ele, porque ele mesmo não precisava da santidade. Né? A santidade dele foi para a gente ser alcançado, a gente ser salvo e curado, liberto. Então assim, você fala, ai Deus, eu quero ser como o Senhor, eu quero me parecer mais contigo. Ele, legal demais. Então vamos desenvolver santidade, aflição, perfeição, sofrimento. Mas no final as pessoas vão ser alcançadas, né, através do que vai fluir de você, né? Então você vira um canal, né? E isso é muito louco, né? Porque você nem percebe que porque o rio ele não sabe nem o caminho, né, que ele vai percorrer ali. Ele só segue, né? Ele sabe o fim, que é uma área, precisa desaguar em algum lugar, né? Só que, independente do obstáculo que ele encontra, ele não para. Tipo assim, ele não para, ele não faz, não tô com preguiça, não tô afim, ele só segue, ele só vai. Se é pedra, ele passa. Se é areia, ele passa. Sabe, se tem sujeira, ele... A obediência do rio, né? O lance é que ele é obediente, ele não para no caminho para, não, cansei de ser rio, agora eu quero ser médico. Não, ele só vai seguindo aquilo, o propósito pelo qual ele foi criado, e ele avança em obediência. A obediência faz ele fluir e conseguir passar por tudo aquilo que ele vai passar, independente da temperatura externa, dos fatores externos. Se aqui tem peixe, se tem navio, se tem chuva, se tem neve, ele vai fluir, a terra acabou, ele passa por debaixo. A terra embaixo acabou, ele passa por cima. Sim. Mas ele vai obedecer, né? Então, trazendo essa ideia aí de que, cara, a obediência é o que vai te fazer chegar no mar. Vai te fazer atravessar, independente do fator externo, né? E quando as pessoas decidem não obedecer, Jeremias capítulo 2, versículo 13 nos traz o seguinte: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas. Quando nós desobedecemos, nós estamos cavando cisternas rotas, água parada. Parece até que você está cheio de água, mas aquela água ali que tinha que fluir... Ela não se contamina, ela vai esvair. Ela vai ficar podre, né? Água parada, doença, mau cheiro. Com certeza. E é louco, né? Porque a gente passa dengue aí. E a dengue é o melhor exemplo, cara. Uma água que não era para estar, que está onde ela não deveria estar, ela gera uma doença que afeta todos ao redor. Então, às vezes, a sua podridão vai afetar o outro. A mesma que a sua obediência, ela vai afetar o outro. Salvando a sua desobediência, ela vai apodrecer e matar quem está em volta. Às vezes você não vai ser tocado, né? Às vezes aqui, por exemplo, né? Voltando para esse lugar da dengue. Às vezes eu tenho
recipiente aqui que gera, enfim, dá dengue, esse mosquitinho não vai me pegar, mas vai pegar uma vizinha. É um lixo que você largou lá, se você não descartou no lugar certo, ele prejudicou quem estava lá quando você passou por aquele lugar. Então você tem que tomar cuidado até com quais recipientes você deixa nos lugares que você passa, né? É igual a gente trouxe, você está cavando algo que não era para estar aqui, porque senão você vai largar um ambiente de buraco, doença. vai causar dano para aquele ambiente. Então, a obediência, o rio da obediência, isso aí, assim, gente, pega essa chave que você virou a chave da vitória. Literal, o rio da obediência. Porque se você não estiver obedecendo, vai virar poço. Inútil, né? Ele morre, se o rio ele não segue ali. Às vezes você... não, eu vou puxar uma água aqui, eu quero encher fazer um pequeno desvio no rio. Cara, não é... Ele pode até no primeiro momento funcionar, mas logo ele não vai conseguir se sustentar, igual você deu ali agora pra gente. Cara, não vai sustentar, isso vai secar, isso vai... a vida não vai fluir por aquele lugar ali, né? Não vai ser alimentado. E tem um outro versículo aqui que traz, né, em Jeremias 2 ainda no 11, onde o Senhor fala assim: acaso trocou alguma nação os seus deuses, que contudo não são deuses? Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Aí ele fala lá no versículo 13, porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas que não retêm águas. Então todas as vezes que a gente entra num ambiente de desobediência, as águas param de fluir. O manancial para de jorrar dentro de você. E aquilo que seria glória acaba se tornando algo de proveito algum, que é de nenhum proveito, não serve para nada. Nem para você, nem para o outro. E qual que é a função de você cavar? É doido isso aí, porque você está em Deus. Deus é um manancial de água viva e infinito. Fonte inesgotável de água. E ele que se renova. Que se renova. Ela é limpa, ela cura, ela lava, ela alimenta. Então, qual que é por que você teve que cavar um novo poço? Porque você saiu desse rio real, e quando você saiu, o rio está lá. A característica do rio é estar no lugar do rio, né? Tipo assim, ele existe um lugar que ele está. Então, se você saiu, né? Você sai, você escolhe mudar a rota, você vai cavar um próprio poço. Eu entendo que isso é buscar um novo prazer, né? Você só vai cavar por prazer. Porque fome ali tinha o alimento, liquidez tinha, cura tinha, vida tinha. Então se você vai cavar ao seu próprio prazer, o prazer ele é finito e é momentâneo. Com quantos poços você vai ter que ficar cavando para tentar... Gastando sua vida, né? Gastando sua vida cavando poços, você vai querer gastar sua vida cavando poços? Vou falar com vocês, eu já morei na roça, cavar um poço... Você vai plantar uma muda, você vai cavar um metro, já é assim, não é cavar um poço. É muita... Cara, isso... É gastar energia, né? Tipo assim, em vez de você fluir, você começa a cansar. É uma canseira. E tem que cavar fundo, né? Isso, vai ter que gastar. Você não cava rápido, não cava fácil, não é brincadeira. Se você cavou e não sai água... aí você ficou felizinho. Aí depois aquilo vai se contaminar, você vai ter que cavar de novo. Você tá entendendo? Então assim, é um trabalho, é como se você estivesse trabalhando... O resserviço. É um escravo, você começa a ser escravo de você mesmo, escravo dos seus desejos, escravo de si mesmo, né? Só que o Senhor já não te chamou mais para esse lugar, o Senhor te chamou para fluir, mas você não quer fluir em obediência, você quer fazer da sua maneira. Então toda vez que você for fazer da sua maneira, você vai desgastar e não vai ser beneficiado, não vai ter provisão, não vai ter cura. Vai ter momentos de refrigério ali, porque depois de muitas horas cavando, dias, enfim, a água vai estar fresquinha. Mas logo, logo ela vai esquentar, porque não há quem alimente ela para correr, sabe? Então, assim, você vai gastar a sua vida inteira cavando poços para si mesmo. E não vai voltar, exatamente. Isso é doido demais. E você não vai encontrar com ele, né? Você não vai desaguar no lugar que você tem que desaguar. Você não vai experimentar daquilo que ele preparou para você, dentro do rio, né? Dentro da corrente, igual ele colocou. E é doido isso que você está falando, que eu penso, fui desenhando aqui na minha cabeça quando você estava falando, né? Porque antigamente as antigas civilizações, por uma questão de sobrevivência, quando o homem começou a plantar, a cultivar, né? E o que era o sinal de riqueza e subsistência? Água.
vou ficar perto do rio. Só que eu não consigo morar no rio, né? Eu preciso estar perto de uma distância segura, porque esse rio, dependendo do dia, ele está mais cheio, mais vazio. Então, assim, eu fico numa distância segura e existe um trabalho diário de você ir nesse rio e buscar no ponto certo a água limpa e tal. Aí o homem vai evoluindo, aí a gente vai criar um panorama histórico, espiritual. Aí o homem vai evoluindo e o que ele vai fazendo? Ele vai ficando preguiçoso, né? Aí ele começa a tentar canalizar essa água, né? Não, vou tentar puxar direto para minha casa, eu não preciso ir lá, vou deixar um pouquinho mais perto e tal. Só que à medida que quanto mais distante do rio a água é, mais suja ela chega. Mais impura, né? Mais impura ela chega, né? Então, assim, a gente fica tentando dar um jeitinho cavando esses poços modernos que a gente vamos trazer assim, canalizando essa água pra gente ficar cada vez mais longe do rio. Só que a gente tem que ver que não é só a água que chega impura, muda tudo, a qualidade da terra, do ar, a natureza, né? Hoje aqui, a gente abre a torneira aqui agora, vai sair uma água ali. É uma água limpa, mas não é uma água límpida. Ela é tratada, né? Ela é uma água tratada, ela tem elementos que não deveriam estar nela, e ela se poluiu muito para chegar até aqui. Mas aí que a gente vai abrir a janela, o ar é ruim, não tem natureza, não tem animal, não tem vida, não tem nada, né? Mas aí quando a gente pega o carro, mas igual a gente fez na trilha, né? A gente vai ali perto de um rio, rapidamente, você já vê que o silêncio ele volta, a sua mente ela acalma, você desestressa. E aí você já começa a ver aves que você não vê todo dia, animais correndo diferente, estrelas no céu. Todo o seu ambiente, no rio, quando você está no rio, todo o ambiente, ele é preparado. Ele é vivo. Né? Seu olho ele flui melhor, seu pulmão funciona melhor, você bebe água ali, lembra? A gente fica caminhando, dava sede, não precisava caçar, a gente só colocava a garrafa na água, pegava a água, nossa, geladinha, limpinha, assistia assim, coisa. Não tem um benefício de andar no rio, né? Tem um benefício de andar perto do rio, né? Você pode canalizar? Pode, mas você não vai ter um benefício. Mas morar do lado do rio é muito diferente. Aí você traz isso pra sua vida espiritual, cara. Cara, se você ficar perto do rio, o esforço é muito mais tranquilo se ele buscar um balde do que depois você ter que ir buscar um remédio, um terapeuta, não sei o quê. Lógico que hoje, né, a realidade da gente, a gente não descarta a importância de nada disso, mas a gente entende que a mente de uma pessoa criada no meio de uma cidade, de uma pessoa criada num ambiente natural, né? Nós estamos falando diferente, cara. Clonazepam dessa galera aí é água limpa e boa. Água limpa e mergulho. Exatamente, é dormir com o sol, é acordar com o sol, né? E a gente não, a gente aqui fica tentando cavar esses poços de prazer, de comodidade, de facilidade. Vamos deixar mais tranquilo, a gente cria luz aqui 24 horas, a gente tem água aqui 24 horas sem precisar ir. Não precisa a gente descer, não. A gente liga aqui, pede a comida e espiritualmente a gente faz esse tipo de coisa, né? A gente vai acostumando, a gente vai terceirizando a nossa responsabilidade espiritual. A gente ora pra mim, Ora pra mim que eu tô bem, não. Isso. Tá, sabe? ok. Ótimo. Que bom, mas assim... Peraí. Vamos lá, cara, a gente tem que andar. Vou te levar para um rio, vem cá. Sabe? Mas tem um salmo que fala isso, né? A árvore plantada à beira das águas, fora do tempo, né? Ela dará frutos. Então, isso é algo que sempre me chama a atenção quando eu vou em alguma trilha, é que por mais que um entorno esteja numa estação diferente, Está no meio da seca, né? E assim, tá seco, tá do lado, tá verde. o que tá do lado da queda de água tá verde. E é um verde, assim, verde de fato. O tempo todo, o ano inteiro tá ali, vivo. Isso aí Achei interessante que antes da Jéssica falar, eu abri para falar exatamente isso. Ficava nesse lugar, né? A gente tá construindo. Salmo 1, versículo 3, pois será como a árvore plantada junto à corrente de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo que fizer prosperará. Diferente das cisternas rotas, né? Que não servem para nada. Nem serve então para a gente nada. não é para nada, a gente só tem que se manter mesmo plantada, né? Junto à corrente das águas. A gente tem que estar junto das correntes das águas. O segredo está aí. E é porque não tem como, né? Porque assim, às vezes você tá ali, não, eu tô no Rio, você tá no movimento espiritual ali, você tá com a galera, ou você tá no seu quarto, não interessa, você tá no Rio. Aí você enche o seu balde. Beleza, cara, você encheu o balde hoje, né?
às vezes você não vai conseguir andar com um balde, você vai encher um cantil, que seja, ou que uma garrafa. Aí você vai andando, né, ao longo da caminhada, dos dias, você vai desgastando. Você vai tomando. Só que se você não tiver água para voltar para buscar água, no caminho você perece. Você pena. Não, você perece. Você perece. Você tem que ter Cara, eu preciso constantemente ali encher essa garrafinha e voltar. Antes dela esvaziar, eu preciso entender que existe um caminho, né? A presença de Deus, na presença de Deus existe essa água, essa água viva, né? Ele é a água viva. Se você tomar dele, nunca mais será sede. Porque toda vez que você tomar, se você chegar na presença de Deus, nunca mais você vai conseguir viver longe dele. Se viver, você morre. Se você morre, acabou. Pronto, você não vai ter sede por isso, porque você vai querer constantemente estar ali buscando dele, né? É um ir e vir, né? Mas hoje eu bebi muito, tô cheia. Tá, mas volta amanhã de novo. Né? Como o maná, como a água, né? Como a pedra que acompanhou a galera lá que saiu do Egito, né? Foi uma pedra que acompanhou. Ele não achava uma pedra o tempo todo, né? Tipo assim, a pedra a pedra era Cristo, ela, tipo assim, a minha presença está aqui, vocês precisam vir até ela, tocar nela para que ela abasteça vocês, sabe? Então assim, e o maná era da mesma forma, né? Era todo dia, vocês não podem guardar, assim como nós não podemos guardar o maná, nós não podemos guardar a água, né? Porque a água, ela precisa estar fresca para não matar nossa sede, ela precisa, sabe, refrigério, né? Nossa alma, ela precisa desse refrigério que é a presença de Deus. E o paladar acostuma. Você sabe que uma água não é boa só de tomar. Você tomou por mim, você gosto de mangueira, gosto de torneira, você já saga aqui. Esse aqui é do mar. Esse aqui é do mar. Essa aqui ela só perde pra aquela do rio. Mas cheio de cloro, com aquela espuma branca. Você toma hoje até dar uma ardida, né? Então assim, você acostuma, cara. Acostuma com a água fresca. Aí volta naquela cidade cheia de caju trouxe, caralho. Porque passou essa água que a estrutura antiga você não consegue voltar. Você pode tentar, cara. Beleza, mas na primeira balançada vai cair, ela transforma. Então, cada um vai falar algo assim, que pra gravar mesmo, pra galera ouvir e se ligar, assim, bem rapidamente, só pra gente encerrar. Porque se a gente for falar do rio, né? O rio, até a gente encontrar Jesus, ele não tem fim, né? Então a gente vai, cada um fala aí o que mais, assim, soltou mesmo, o que a água é. Tipo assim, como a pessoa pode colocar isso na vida dela, praticar, enfim, isso. Pode começar, Gil, já que você já... Pra mim é o que eu acabei de falar. Uma vez, aonde as águas passam, ela gera transformação e a estrutura não tem jeito de voltar a ser a mesma. Amém. Então, se as águas passam, já era. E tu, amigo? Pra mim, foi também o que eu acabei de falar, é vida, né? A água é vida e a alma, ela realmente não consegue, depois que ela encontra essa vida, né? Assim como Jesus falou para a samaritana, você não terá mais sede. Depois que ela encontra isso, a alma já entende que ela tem um lugar de refrigério e ela não vai encontrar esse refrigério em absolutamente lugar nenhum. Então, é um lugar de vida. Jesus tem um lugar de vida. Ainda que ela tente se saciar em outros ambientes, ela não vai fora se do saciar lugar onde sai. Ela conheceu a água boa. Ela já percebeu que Ela não é de fogueira, já entendeu. Subiu a régua. Subiu a régua. Acabou. É isso. Pra mim foi, acho que tudo, né? Obviamente, mas eu acho que a sacada de a gente entender que o rio, ele só chega no mar porque ele faz o que ele tem que fazer, né? A chave da obediência, né? Que ele não se distrai e ele não tenta ser o que ele não é. Ele só vive pelo aquilo que ele foi criado. Então, eu acho que esse lance da obediência me pegou, assim. Vou ficar digerindo isso, assim, acho que mais um tempo, assim, sobre... Quer atravessar qualquer cenário, qualquer estação e chegar no mar, né? Chegar na coroa, né? Receber a sua coroa no final, cara, vai. Só segue. Pula no rio, vai, boia, afunda, mas assim, deixa a gente levar, né? Segue a palavra da obediência, isso me pegou bastante. Top. E o que mais, assim, chamou a atenção foi o limite que Deus deu, né? A partir do momento que você passou pelas águas, você já não é mais o mesmo. Né? A água representa um novo também. Ela representa o renascimento, né? O novo de novo.
E é isso que a gente queria deixar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Ouçam, ruminem, comentem, enfim. Né? É o que está dentro do nosso, né? O que flui de nós, né? Dessa turma aqui, é o que flui de dentro de nós que nós passamos aqui. Colocamos as claras, né? De crente para crente, né? Sem máscaras, né? Vida real. Crente, o que está dentro é que saiu. Então, é isso, gente. Até. Beijos pra crente.